E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. A live de hoje eu estou fazendo pela primeira vez às 19h19. É para ficar assim marcado toda vez que vocês lembrarem, né, desse horário, vocês saberão que é a nossa live. A live de hoje eu convidei um colega meu, que ele é de Sorocaba, inclusive, o José Pássaro. Ele é estudante de Direito, ele é engajado em algumas causas da comunidade LGBT e ele vai falar aqui pra gente sobre essa decisão do STF que permite a doação de sangue de pessoas homossexuais. Então ele vai falar sobre esse assunto, sobre essa decisão que já é de algum tempinho atrás. Boa noite, então, para todos vocês que estão entrando, que estão acompanhando a live. Que vocês fiquem aí conosco até o final. Se puder, por favor, clica nesse coraçãozinho que tem aí do lado para que a gente consiga deixar a live salva no IGTV. E para quem não sabe, a gente também faz lives do Vida de Advogado todas as terças e aos sábados. Vai ser sempre esse horário, 19h19. E vai ter uma live na terça-feira muito bacana com o Bruno Gabriel, que é advogado lá de Osasco. O Bruno vai falar comigo sobre os percalços da advocacia, sabe? Aquelas situações engraçadas que eu vivo colocando na página do Vida de Advogado. Então, vai ser bem bacana. E no sábado vai ser com a doutora Renata, que é da Comissão de Direitos dos Animais, aqui da comarca de Itu. E então eu espero que vocês participem com a gente. E o nosso convidado, eu vi que ele já está aqui na sala, então eu vou chamá-lo para a gente começar essa live, tá bom? Então, pessoal, boa noite, muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade, tá bom? É até legal quando as pessoas participam. Fica uma live mais e é legal ter a participação de vocês também. Então, querendo mandar alguma pergunta, fique à vontade. Boa noite, José, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Quanto tempo, né? Nossa, é verdade, faz tempo que a gente está tentando fazer alguma live e tá bastante difícil as agendas. É verdade, você é estudante, né? E já tem a agenda cheia, e a mim, então, nem se fala. Eu estava trabalhando até agora há pouco, quase que eu esqueço do horário da live. Nossa, eu também estava aproveitando até o último minuto. Mas, enfim, boa noite a todos, boa noite a todo mundo que está acompanhando. É um prazer enorme estar aqui hoje. Bacana. Ô José, eu já te conheço um pouquinho, né? Eu sei que você é estudante de direito, mas eu vou deixar que você se apresente para o pessoal e fale um pouquinho para a gente o que você faz, quem é você, da onde você é, qual o semestre da faculdade que você está, esses engajamentos seus com a comunidade LGBT. Conta um pouquinho aí para a gente e para o pessoal que está assistindo. Vamos lá. Então, pessoal, eu sou José Pássaro, sou aqui de Sorocaba, sou formado em Relações Internacionais, sou ativista em Direitos Humanos e também sou estudante de Direito. Estou no segundo semestre, apesar de minha faculdade ela ser anual, estou no segundo semestre. E, além disso, eu também trabalho com prevenção e saúde. Inclusive, até dia 10 estava com um contrato de 2 anos com a Fiocruz. E, além disso, sou também conselheiro municipal LGBT. Então, acredito que esse tema de hoje é um tema muito importante que, de certo modo, passa por tudo que eu já trabalhei e trabalho. É a união de todos esses trabalhos que eu fiz. Bacana. Eu vi lá, né? Eu coloquei na sua descrição que você era internacionalista. Daí eu até fiquei pensando, eu falei, internacionalista, o que vem ser uma pessoa internacionalista? Então é porque você já fez, foi uma faculdade. Isso, de relações internacionais. Então o direito é a sua segunda graduação. Minha segunda graduação. E o que você está achando do direito? Você está gostando? Está sendo bom para você? É uma faculdade que você sempre quis fazer ou você está fazendo por fazer? Então, na verdade, acontece o seguinte. Na verdade, eu não tinha muita pretensão de fazer direito. Nunca pensei. Hum.
Pra falar bem a verdade, eu gostava de um filme, né? Que é o Legalmente Loira, que a personagem fazia direito. E daí, quando criança, até pensei em fazer direito por causa do filme. Mas eu fiquei um ano só trabalhando e eu não estudei. E eu sentia falta, sabe? De você estudar algo, de você se dedicar a algo mais. E daí eu falei, olha, qual a faculdade que mais se aproxima do curso que eu já fiz? Uhum. Daí eu pesquisei as grades de alguns cursos e achei direito a grade mais convidativa. E eu fiz inscrição para direito, passei no vestibular e comecei. E estou adorando, para ser bem sincero. Porque até o pessoal da minha sala fala, nossa, você não acha difícil as matérias e tudo mais? Eu falo, gente, pelo menos a gente está estudando tudo em português. A pior coisa é você estudar em outros idiomas. Mas, enfim, eu estou adorando. E na prefeitura, você é da comissão da prefeitura, não é isso aí de Sorocaba? Isso, o Conselho LGBT ele foi feito eleição mesmo e eu represento a sociedade civil. Existe uma parte que é a sociedade civil e uma parte que é composta por funcionários da prefeitura. E no caso, o mais interessante é que eu faço parte de uma câmara dentro do Conselho de Ética, Legislação e Justiça. Então, essas questões de justiça, principalmente, as decisões do STF muito me interessam e, de certo modo, faz parte do meu trabalho dentro do Conselho. Bacana. E eu vou deixar você introduzir o assunto para a gente. Qual foi a decisão do STF é, sobre essa possibilidade da comunidade? Eu falo comunidade, mas eles falam dos gays, né? Poderem doar sangue. Então, como que acontece? Eu vou fazer uma introdução primeiro da Pode nossa. fazer. O que acontece? Existia, quando teve o boom da AIDS, o que a gente chamava de grupo de risco. Porém, é importante dizer que essa palavra ela já está em desuso, ela não é politicamente correta. E o que se tinha no grupo de risco? Nos anos 80, a gente teve, primeiro, os gays como principal alvo do HIV. Depois, a gente teve, de fato, as pessoas que faz uso de drogas injetáveis. E depois, a terceira onda do HIV, ela dizia respeito a pessoas heterossexual, finalmente. Daí seriam mães, daí teve alguns casos também de pessoas que receberam sangue infectados, mas isso lá nos anos 80. Então, a decisão do STF, ela vem corrigir essa questão de grupo de risco. Porque para nós, gays, para doar sangue, a gente não poderia doar normalmente, teria que ficar cerca de 12 meses sem fazer sexo, sem algum tipo de exposição de risco. E daí, por conta desse termo grupo de risco, que é dos anos 80. Então, recentemente o STF falou que essa questão de grupo de risco, ela é preconceituosa, que na verdade o que tem que levar em consideração não é o grupo em si, porque isso fere a dignidade da pessoa humana, mas o que tem que ser levado em consideração é um comportamento. Então, se a pessoa tem comportamento de risco ou não. E no caso, a decisão do STF foi nesse sentido. Mas eu vou, conforme você for falando, eu vou fazendo algumas perguntas. E Sim. assim, como a gente não ensaiou nada, tá? Para o pessoal ficar sabendo que a gente não ensaiou, aqui quem sabe faz ao vivo. Então, assim, não fica muito vago, porque, por exemplo, uma pessoa ela pode doar sangue e na hora de responder o questionário ou as perguntas, ela colocar lá, não, eu não sou gay. E ela é. Então, qual é a certeza que uma pessoa pode ter para saber realmente que aquela pessoa que está fazendo a doação de sangue, ela efetivamente é um gay, é um hétero? Porque a pessoa pode falar também, não, eu sou hétero, e na verdade ele é gay, né? Então, Exato. é meio vago essa questão, você não acha? Eu acho bastante vago. Inclusive, como alguém que trabalha na prevenção do HIV/AIDS, a gente notou que no ano de 2019 existia uma porcentagem do que a gente chama de HSH, que são homens que fazem sexo com homens. E a porcentagem era de 9,4% de HIV positivo nesse público, que são homens que não se assumem ou não se consideram gays.
E o que acontece? No ano de 2016, houve um aumento de 140% desse público. É um aumento muito grande. É quase 9,4% desse público que testou positivo. Então, qual é a vantagem, de fato, de restringir as pessoas que são homossexuais, enquanto tem um público que não faz teste também, que não se considera um gay e que também está trazendo risco, né? Exatamente, porque, na verdade, quando eles fazem quando você doa o sangue, eu acredito que depois da doação desse sangue é feito uma averiguação se aquele sangue ele pode ou não ser utilizado. Não é basicamente, eu doei o sangue aqui, já vou injetar em outra pessoa. É feito todo um procedimento, correto? Exatamente, é feito um procedimento. Inclusive, até essa questão de barrar os homossexuais também é um procedimento. Na época foi, vamos dizer assim, idealizado por pessoas que são profissionais, que é o que a gente chama de barreiras sanitárias, né? Então, só que, no fato eles esqueceram que na época que foi pensado essa barreira, não existia teste de HIV ainda, também não existia essa questão do sangue, de você fazer um teste se ele é bom ou não. E o que acontece? Agora também na pandemia, a gente teve uma diminuição no fluxo de doadores, porque as pessoas, de fato, algumas pessoas não saíram de casa, nem mesmo para fazer consultas. As consultas foram através de telemedicina. Então, isso também fez com que o banco de sangue reduzisse drasticamente. E daí o STF, acredito que foi muito certo de, nesse momento, discutir a questão, né? E você falando da decisão do STF, você se recorda ou você verificou como que foi essa votação? Foi majoritária a favor? Se teve algum voto contra? Então, eu verifiquei sim. Na verdade, o que eu sempre faço no STF é assistir a sessão inteira, anotar alguns discursos que considero polêmico. Porém, pelo incrível que pareça, desde que eu entrei na quarentena, eu não consegui assistir, porque são 3 horas de votação. Mas teve alguns votos contras. E eu também, sabe, eu não sou completamente contra esse posicionamento, porque o STF, a gente tem que acreditar na justiça do Brasil e principalmente no STF, né? Muito ruim para a gente, como profissionais do direito, achar que a gente vive num país em que o STF não funciona. Mas, por exemplo, alguns votos foram contra a decisão e eles alegaram justamente que essa decisão poderia, de fato, aumentar ou trazer algum risco para as pessoas que recebem esse sangue. E, inclusive, eles citaram as barreiras sanitárias. Mas o que acontece também, que a gente deve deixar bem claro, que hoje o profissional de saúde, o profissional do direito, até mesmo da educação, ele não tem uma capacidade, vamos dizer assim, de se formar, de ter uma formação contínua, de se readequar. Então, os termos mudam, as questões mudam. E o que acontece? Muitas vezes, eles não têm a capacidade de se adequar, de fazer novos cursos. Por exemplo, antes a gente falava DST, que são doenças sexualmente transmissíveis. Hoje já é um termo preconceituoso, porque o fato de você contrair um vírus não significa que você vai ficar doente. Então a gente usa IST. Só que como a gente vai cobrar do profissional de saúde, sendo que para ele ganhar uma quantidade razoável de dinheiro, tem que fazer várias jornadas de trabalho, tem que, na verdade, então é difícil para se adequar. Falta treinamento. Você quer dizer que falta treinamento para os profissionais de saúde distinguirem o que é uma DST de uma IST, por exemplo? Exatamente. Então, e a gente, como ativista, a gente também, como sociedade civil, que tem essa oportunidade de uma formação contínua, de estudar principalmente essas questões, é importante a gente se colocar como ativista e principalmente como uma pessoa que vai, vamos dizer assim, formar multiplicadores. Inclusive, como conselheiro LGBT aqui de Sorocaba, a gente também mandou uma carta para o Hemonúcleo, porque que acontece? A gente sabe que no Brasil a gente não pode alegar desconhecimento de uma lei.
sobre e praticar alguma coisa que vá contra a lei, porque é da obrigação. Todos nós sabemos das leis, dos decretos estaduais, municipais, enfim. Mas mesmo assim, a gente acha que é importante a gente fazer a formação. Inclusive, a gente propôs para o Hemonúcleo que fosse feita uma formação. Olha, se vocês precisarem, a gente vai fazer uma formação explicando como que essa mudança se deu, como que vão ser recebidos os homossexuais, questão de pronomes, que são coisas que as pessoas da saúde, elas precisam saber, porém elas não têm tempo mesmo de estudar. Não acredito que seja tanto preconceito, acho que é falta de tempo mesmo. Entendi. Eu vi uma postagem, eu não lembro agora de quem nem aonde, que essa pessoa é médico. Ela postou aquele questionário que você tem que responder quando vai doar sangue. E nesse questionário, ele estava com um risco preto em cima daquela frase perguntando se você é homossexual, se você teve algum, se você é homossexual. Então tinha um risco assim. E até ele colocou que bom poder preencher esse questionário e não ler mais essa pergunta. É Então, maravilhoso. assim, né? Agora, assim, você já ficou sabendo de algum caso que teve que, mesmo depois que saiu a decisão do STF permitindo que os gays possam doar sangue, você viu algum lugar que foi contra que a pessoa tenha chegado lá para doar o sangue, falou que é gay e falaram, não, o seu não pode. Olha, teve caso que eu recebi como uma denúncia no meu Instagram mesmo, porém não vou Uhum. falar a cidade, porque às Não, vezes não vai, precisa. não precisa. Vamos ser éticos aqui. Mas teve uma cidade que um grupo de não LGBTs, gays mesmo, um grupo de gays, acho que em torno de uns 5, combinaram para fazer presente de aniversário, vamos dizer assim, doar sangue. Um LGBT falou, olha, se vocês puderem me dar presente, é meu aniversário, eu quero doação de sangue, porque o local está faltando doadores. E daí, cerca de 3 não conseguiram doar. Porque Hum. eles falaram, olha, infelizmente homossexuais não podem doar sangue e tudo mais. Daí um deles veio entrar em contato comigo. E eu passei a decisão do STF. E mesmo assim, a pessoa responsável por esse local disse que ela não tinha conhecimento que recebeu nada oficial. E era um hospital, isso pode falar, vai. A sua câmera, ela tá um pouco para baixo. Se você puder só dar uma... Perdão, aqui. Isso. Então, e esse hospital, ele era público ou era privado? Então, era privado. Era privado. Porque na questão pública mesmo, no SUS, é quase automático. Como eu já trabalhei mais de 2 anos na Fiocruz e também em outros departamentos, no público as informações elas são quase que automáticas. Se tem uma mudança no que diz respeito à questão LGBT mesmo, ou da saúde da população LGBT, já recebem ou e-mail, proposta para cursos, coisas que no privado não existem. Exatamente. Falando em SUS, como você tocou nesse assunto, a gente precisa aqui elogiar o SUS, né? Porque as pessoas têm um certo preconceito de que tudo no SUS demora, e na verdade o SUS, eles são excelentes e não tratam as pessoas com tanto preconceito como tratam na rede privada, né? A gente tem que deixar isso claro. Se eu tiver errado, pode me corrigir, tá? Não, na verdade, existem sim alguns problemas no SUS, mas são mínimos. Por exemplo, na questão do nome social. Muitas pessoas ainda têm dificuldade para tratar o nome social, porque o sistema do SUS é feito para homem e mulher cis, não feito para pessoas transexuais. E daí muitas reclamações de transexuais que vão lá no postinho, eles chamam pelo nome masculino, sendo que ela prefere ser tratada no feminino. Mas é coisa de sistema mesmo. O que eu digo sistema é a questão burocrática de internet. Ô, José, e essa decisão do STF, você sabe dizer mais ou menos quanto tempo ela ficou esperando lá para ser realizado esse julgamento, para ser concluído? Então, na verdade, há cerca acho que de 10 anos, já existem ativistas que estão sempre lutando para que seja derrubada essa barreira.
Porém, eu acho que, na verdade, o que motivou mesmo esse julgamento agora foi a questão do banco de sangue mesmo, porque estava faltando banco de sangue, aliás, estava faltando doadores nesses bancos, e daí eles viram uma urgência, porque também não tem cabimento. Uma coisa que é você fazer o bem para as pessoas e você passar por uma humilhação, vamos falar humilhação, que é você falar questões pessoais, você falar coisas que você não se sente bem. Na verdade, no meu ponto de vista, você pode até, se eu estiver errado, pode discordar. Mas no meu ponto de vista, isso começou por conta de quando surgiu o HIV, ter sido o que a gente está passando agora, ter sido um vírus novo que as pessoas não conheciam direito, as pessoas não sabiam exatamente até onde isso iria. E daí começou a surgir o falecimento de pessoas, inclusive famosas, e isso foi despertando, digamos que, uma mistura de desconhecimento com um misto de preconceito, e daí rotularam isso como sendo a doença, o câncer dos gays, né? Como se só os gays pegassem isso, muito bem colocado pelo Guilherme aqui, era tido como a peste gay, né? Então, assim, isso foi um estigma criado lá atrás e que foi vindo até os dias de hoje, da mesma forma que pode acontecer hoje com o coronavírus, de falarem amanhã que, ó, se você tem coronavírus, você não pode doar sangue. Como você já teve coronavírus e o vírus ainda pode estar dentro de você, que a gente não sabe, então você também não pode doar sangue. Então, é basicamente isso. Né? O que você acha disso? Você acha que é mais ou menos por aí ou tem ou não? Não, é exatamente isso. Inclusive, eu já escrevi um artigo sobre isso, que é sobre como a mídia ela coloca essas questões do HIV. E, por exemplo, eu também fui um dos jovens que lutou pela PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que é um Uhum. comprimido azul que você toma para prevenir o HIV. Então, o que aconteceu? Logo quando a gente lutou arduamente durante anos, a gente foi até Brasília, pressionou os políticos para que fosse aprovado e que fosse liberado, principalmente na rede pública. A gente foi até Brasília e a gente reuniu pessoas do Brasil, de outros países, porque nos Estados Unidos, por exemplo, é pago, mas eles acreditam na eficácia desse comprimido. E o que aconteceu? Quando de fato foi conquistado esse direito, a revista Época colocou lá na sua capa a nova pílula azul, ou seja, já estigmatizando de novo as pessoas, Sim, como, comparando ao Viagra, como se a gente, sabe, desconsiderasse as outras infecções e se a gente tomasse essa pílula, achava que prevenia tudo. E começa nesse sentido. Então a gente teve, que você falou do Cazuza, que eles estamparam na capa uma foto que não é tão amigável e essa imagem perpetua até os dias de hoje, sim. infelizmente. E a da pílula azul, infelizmente, também permanece no imaginário da população. E falando da PrEP, né? Tipo, a PrEP já tem em Sorocaba, mas inclusive a PrEP ela não se faz presente em todas as cidades do interior, sabia? Em Nossa, Itu, em Itu, por exemplo, não tem PrEP. o que é muito triste. É, em Itu ainda não tem. E, ô José, essa decisão do STF, você lembra quais foram os ministros? Estou te complicando. Você lembra quais foram os ministros, os digníssimos ministros que votaram contra essa decisão? Olha, na verdade, eu lembro dos que votaram a favor. Por exemplo, o Fachin mesmo, ele falou exatamente o que eu sempre pensei. Ele disse que, na verdade, não poderia se ter uma barreira dando uma condição ao que você é, por exemplo, algo que é seu, de como você se comporta, que no caso é a questão LGBT. Porém, essa barreira ela tinha que ser pensada no seu comportamento. Porque, por exemplo, o fato de uma pessoa ser gay não significa que ela também não vai usar preservativo com o companheiro dela. Então, isso não era, vamos dizer assim, o termo que ele gostaria que fosse avaliado. Uhum. Porém, eu gostaria de analisar os contras, escrever o próprio discurso, porque parte do que eu vi
é algo que pode ser desconstruído, por exemplo. Se eles falam, porque estamos pensando numa barreira sanitária, de fato, preservar a saúde da população. Mas aí a gente pode mostrar esse dado. Mas, olha, mas as pessoas HSH estão crescendo. E por que eles não são impedidos também? Os bissexuais, eles eram impedidos? Os bissexuais não eram. Não tinha barreira para os Não tinha bissexuais. Quer dizer, a barreira era única e exclusivamente para os gays. para os gays, homens que fazem sexo, aliás, gays mesmo. Entendi. E você, o voto dos outros, além do Fachin, foram mais ou menos nesse mesmo sentido ou teve algum outro voto diferente? Teve os votos, na verdade, contrários, né? E, assim, o que Se eu... você, se você tiver com colinha, pode ler a colinha, não tem problema. Na verdade, até acabou minha cola. Minha cola é só top. Eu já falei até os tópicos, então... Ah, então tá bom. Então eu que tô te complicando mesmo. Não, mas então, preciso analisar os votos, como eu falei, são 3 horas de votos. E até agora não tive tempo, mas os que votaram contra em si não foram, vamos dizer assim, não foi uma votação polêmica. Que a gente assiste algumas votações, a gente sabe que algumas são polêmicas, e essa acredito que não foi polêmica, ela foi um assunto corriqueiro, um assunto comum, e que precisava ser debatido mesmo. E essa decisão do STF, ela veio depois da criminalização da homofobia, não foi? Exatamente. Ou seja, se eles não tomassem essa decisão de permitir que os gays também pudessem doar sangue e tirassem essa barreira sanitária, isso poderia ser configurado como homofobia, ou não? Exato. Homofobia pode ser considerado assim. Na verdade, acho que essa é a maior preocupação. Porque uma coisa é uma pessoa isolada cometer um crime de homofobia. Ela comete o crime de homofobia sabendo que ela está cometendo um crime e que vai ser julgado. Porém, o problema é quando o Estado está cometendo esse crime. Exato, porque se eu chego lá para doar sangue e fala para mim, não, você não vai doar porque você é gay e a gente não aceita sangue de gay. Como assim? Isso é crime, é homofobia, você está me discriminando. Não é isso? Exatamente. Então, o Estado, como aprovou a lei da criminalização, não faria sentido nenhum continuar com essa barreira sanitária. Entendi. Maravilha. E o que mais você apurou aí dessa questão do STF? Então, na verdade, assim, o que eu apurei também, que eu gostaria de falar também, é o seguinte, que a gente está vivendo, assim, num tempo que é conservador, vamos dizer assim, e antes a gente lutava para conquistar direitos, e hoje a gente luta para não perder os direitos que a gente conquistou, que é algo muito ruim para a gente. Perfeito. Não é verdade? E o STF, eu tenho notado o comportamento, algumas votações, ele está cumprindo um papel quase de ativista dentro do Brasil, se a gente for pensar bem. Eles não conseguem trabalhar, né? Porque cada vez que eles têm que interromper o trabalho deles para falar o óbvio, né? Tipo, O óbvio, já existe aquela lei que fala que pode, daí tem que vir o STF para falar uma coisa que já pode, já né? pode. Então, está Complicado. difícil se a gente for analisar, porque alguns comportamentos, algumas medidas que são tomadas pelo poder público, vamos dizer assim, não deveriam nem sequer ser tomadas, porque a gente tem que partir da premissa que, como poder público, ente público, a pessoa deve agir na maior lisura, na forma correta. Porém, daí o STF tem que retirar as suas pautas para cuidar daquilo que é urgente, sempre. O que para nós, Exatamente. né? Para nós é bom, já que existe a tríplice, a questão dos 3 poderes, isso é muito importante para a gente. Porém, seria interessante que o STF pudesse trabalhar integralmente na sua própria agenda, né? Exato. E José, você acha que ainda existem hospitais, mesmo tendo essa lei, você acha que ainda existem hospitais que ainda estão impondo alguma barreira em relação a isso? Ou você acha que não, que já está normalizado?
eu acho que existe ainda. E o que uma demanda que eu gostaria de trazer para as cidades e quem sabe a gente até lutar futuramente para que seja feita no estado de São Paulo, pelo menos primeiramente. Teve uma lei do Bruno Covas, lá em São Paulo, que uma empresa que se nega a atender um LGBT pelo simples fato de ele ser LGBT, vamos dizer assim, um LGBT vai comprar um bolo e ele quer dois noivos se beijando. Daí a pessoa que vai fazer o bolo, ela se nega a fazer o bolo porque ela não quer atender homossexuais. Então, essa lei vai proibir isso. O Ah, me Bruno avisa. Se você souber de algum lugar que faça isso, me avisa porque eu vou lá. Eu quero, então, eu faço questão de ir nessa loja. Que eu sou doido para processar. Inclusive, eu até vou falar aqui isso. Mas quando eu contei para minha mãe que eu era gay, a minha mãe, o maior medo da minha mãe era que alguém me tratasse com preconceito. Ela não tinha nenhum problema dessa minha opção, mas opção não, né? Dessa minha questão. Mas ela tinha medo que as pessoas me tratassem com preconceito. E eu falei: ah, mãe, o que eu mais quero é isso. Me trata com preconceito, que eu tô precisando de um dano moral. E o dano moral é certo. mas é exatamente isso mesmo. Então, acho que a gente tem que trazer essa lei para o estado de São Paulo inteiro, para algumas Sim. cidades, principalmente uma cidade como Sorocaba e Itu, uma cidade que, se trouxer uma lei dessa, já vai influenciar as cidades menores, né? Porque daí sim a gente vai poder, na questão privada, ter uma liberdade de punir essas pessoas. Porque, infelizmente, no livre comércio, o nome já diz, né? A mão livre do mercado faz o que quer e algumas vezes essa mão livre, ela... Eu não sei se agora, na época de eleição, se é uma boa correr atrás disso. Ou, ou o contrário, ou seria uma boa correr atrás disso agora, porque é época de eleição. Mas se você quiser depois também fazer uma matéria relacionada a essa lei e quiser que eu poste lá no site do Vida de Advogado, que a gente tem um site lá onde tem artigos, entrevistas, e é um site que tem bastante acesso. Então, depois, se você quiser escrever alguma coisa a respeito dessa lei, você pode escrever, manda para a gente e eu coloco lá no site, abro o espaço lá para você. Então, na verdade, eu entendo muito pouco de direito eleitoral. Porém, Uhum. eu sei que já estamos num período crítico, onde já não se faz mais nada, que já foi os Não reis. pode. Então, talvez acho que seja ideal que seja depois, né? Isso. Mas, Mas bacana. Eu acho que você colocou todo, já você pontuou tudo a respeito dessa decisão do STF. Para a gente poder partir já para o finalzinho, eu queria que você explicasse para as pessoas, por exemplo, eu fui lá no hospital doar o sangue e falei lá: eu sou gay, sim, vim aqui doar sangue. E a pessoa falou: ah, desculpa, mas a gente não pode receber o seu sangue porque você é gay. O que essa pessoa pode fazer? Ela liga para a polícia, ela faz o boletim de ocorrência, ela denuncia na prefeitura, no Conselho Regional de Medicina. Como que essa pessoa deve proceder quando isso acontecer? olha, a orientação que eu dou para todas as pessoas LGBTs, principalmente nas questões de saúde. Primeiro, quando a gente está num local e a gente está agindo corretamente e a gente é, de certo modo, frustrado, vamos dizer assim, a gente é impedido de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, mesmo estando agindo legalmente, o que a gente se espera que se faça? Primeiro, se for nas redes sociais, pode ser que alguém fale por e-mail isso. Você vai ter que imprimir um print e ter o link vamos dizer assim, o link em PDF ou em Word e salvar aquilo, se for nas redes sociais. Isso já é uma prova. Daí também, o prontuário que você faz também é uma prova. E se você, por acaso, passou algum tipo de teve algum tipo de problema de pressão, que você se sentiu realmente chateado, o que é ideal? Que você também passe no pronto-socorro, você meça sua pressão, como tendo uma prova ali que você passou mal, e guarde tudo isso. Quando for fazer boletim de ocorrência, essas três coisas, que você vai levar até lá, e também
o material, se for digital, salvo, vai fazer um boletim de ocorrência e você pode alegar tanto o crime de LGBTfobia, que você tinha conhecimento da lei, você mostrou as leis, e você não conseguiu doar o sangue. E daí você vai alegar também a decisão do STF agora. Então, por que é ideal essas provas? Porque eu vejo no mundo LGBT que essas questões viram muito bate-boca. Pessoas vão lá, às vezes um fala mais alto com o outro, mas na hora de fazer boletim, se você não tiver as testemunhas, as provas, você pouco consegue fazer. Perfeito. Então, a pessoa reúne todas essas provas e faz o boletim de ocorrência. E depois, se ela achar que deve, ela vai num advogado e É muito bom. só com o processo. Sim, e o que eu falo, assim, é até engraçado, mas agora quando é que não é virtual, mas é no mundo real mesmo, o que a gente tem que fazer? Olha, eu tenho conhecimento da lei que eu posso fazer essa doação. Agora, se você não pode, existe alguma coisa da sua firma, eu quero que você me dê um papel, quero que você me dê uma assinatura de punho, qualquer coisa, uma carta escrita próprio punho, que você fale isso então. Porque o que acontece? Às vezes tem muitos lugares que são o que a gente chama de LGBT friendly, que aceita esse público, mas às vezes a pessoa que está ali de frente, ela é conservadora e ela não quer atender esse público. Sim. Então, por isso que é importante a pessoa, então, se for no mundo real, escrever isso que ela está falando para você. Pode filmar também, né, gente? Já dá vontade de quebrar o Filmar, hospital, né? sim, Quebrar o hospital não pode, tá? ela não pode. Porque daí você perde a razão e daí inverte contra você. Mas o ideal é fazer isso que o José aconselhou e depois, se for o caso, procura um advogado. Nós estamos aqui para isso, né? E, e acho que é isso. Tem mais alguma outra coisa em relação a essa matéria que você acha que ficou faltando de você falar para o pessoal? Ah, então, na verdade, acho que a gente falou todos os temas aqui que poderiam ser abordados. Se tivesse alguma pergunta, a gente responderia, mas acredito que não. Porém, assim, a única coisa que a gente tem que sempre enfatizar, por mais que seja chato, seja ficar batendo na mesma tecla, é que muitas pessoas, de fato, elas não conhecem essa decisão. Uhum. Então, a gente tem que levar em consideração isso, que vai ter um momento de transição. Mas a partir do momento que já passou um ano, a gente não pode permitir mais isso também. A gente não pode ser bobo. Como o professor de Direito Civil sempre fala, que a gente pode, vamos dizer assim, a gente não pode ser idiota, mas a gente tem que ter, vamos dizer assim, malícia das coisas. Quando as pessoas estão agindo mal, a gente tem que identificar também. Bacana. José, você vai ser candidato a vereador de Sorocaba? Conta para mim. Ah, não vou. Na Não verdade, vai? não vou. Por que não? Então, na verdade, existia assim vamos dizer assim, eles tinham uns partidos políticos aqui em Sorocaba que gostariam de me lançar como candidato a vereador, de fato. Uhum. E até eu passei acho que 2 anos discutindo a possibilidade e recebi alguns convites, mas estava procurando um partido que fosse, vamos dizer, amigável com a causa LGBT. Porém, eu, no momento, eu não gostaria de participar de nenhum cargo político, vamos dizer assim, como vereador, Entendi. prefeito, coisa. Mas trabalhar essa temática no geral. Então, Entendi. Bacana. assim, a gente está com uma proposta bem interessante que é a gente gostaria de retomar essas políticas sociais para os outros partidos também, porque existe um monopólio da questão LGBT, das questões sociais, com partidos totalmente de esquerda. Porém, daí quando está um partido de direita no poder, ele se sente até, de certo modo, constrangido de estar cuidando dessas pautas, porque um partido já se apropriou. Então a gente está fazendo essa retomada dessas pautas e a gente está incentivando candidatos, incentivando o partido em si, que no caso é um partido de direita aqui de Sorocaba, para que seja criadas essas pautas e políticas públicas. Mas é isso. Bacana. José, eu vou fazer uma selfie aqui pra gente, para eu deixar registrado, depois eu mando para você, tá bom? Depois eu te mando.
Eu queria agradecer por você ter aceito o convite aí para estar fazendo uma live em pleno sábado, né? Que a gente corre tanto com tudo. Não vou falar que no sábado que a gente sai, porque na verdade a gente ainda está em pandemia, então o ideal é ficar dentro de casa, apesar de ter muita gente que parece que esqueceu que a gente está em pandemia, mas não sei aí em Sorocaba, mas aqui em Itu a gente sai na rua e o que tem de gente pelas ruas, inclusive em bares, né, é lamentável. O pessoal esquece que são mais de 106 mil pessoas, né, mortas em menos de 6 meses por conta de um único vírus. Mas então, eu queria agradecer a sua presença. Depois, se você quiser mandar algum texto de autoria seu, queira divulgar no Vida de Advogado, pode me mandar que eu posto lá, tá bom? Então, vou deixar você se despedir aí do pessoal e depois eu me despeço. Eu gostaria de agradecer primeiramente a você, Gimenez, pela oportunidade, por estar compartilhando um tema que eu acho tão interessante que às vezes a gente até esquece de falar. E agradecer a todo mundo que assistiu, mandar aquele abraço, vi vários amigos mandando mensagem também, dizendo que está acompanhando aqui. E agradecer mesmo, só tenho a agradecer. Foi um prazer enorme. Maravilha, José. Um grande abraço para você. E depois eu subo essa live para o YouTube, daí eu te mando o link também, tá bom? Tá certo, tamo junto no que precisar. Valeu, obrigado, boa noite, até mais. Até mais. Gente, essa foi a live de hoje, do sábado, um tema bem interessante, bem atual. Eu agradeço aqui a participação do José por ter aceito esse convite. O José, ele é estudante de Direito, mas ele é um rapaz que parece que ele já é até formado, já ele se porta como tal, é engajado em várias causas aí. Eu acho bem interessante o trabalho dele e por isso que eu quis abrir aqui o espaço no canal do Vida de Advogado para que ele falasse um pouquinho sobre isso, um assunto relacionado ao direito, mas também para que ele pudesse demonstrar o trabalho dele. E da mesma forma que eu já abri o espaço para a Bárbara, que é estudante de Direito, para outros estudantes de Direito, eu abri para ele também. E eu acho bem bacana esses estudantes de Direito de hoje em dia que têm essa gana, essa força de vontade para estar se engajando, vir aqui fazer live. Eu, quando estava na faculdade, não tinha essa oportunidade. Então, eu também dou essa oportunidade para o pessoal que está ainda fazendo a faculdade, tá bom? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no canal do Vida de Advogado. E eu queria também lembrá-los que tem 2 sorteios rolando aqui no Instagram do canal Vida de Advogado. A gente vai estar sorteando, eu vou até mostrar para vocês. A gente vai estar sorteando no dia 31 de agosto, agora em homenagem ao mês dos advogados, porque foi dia do advogado de 11 de agosto. Então a gente vai estar sorteando 2 vademecums deste aqui. Então as regras estão na foto oficial que está aí no Instagram, vira e mexe eu compartilho lá nos stories. E também estaremos sorteando uma camiseta do Vida de Advogado, mas esse sorteio da camiseta ainda vai demorar um pouquinho, porque é só quando o canal do YouTube chegar a 15 mil inscritos. Mas não vai demorar tanto, porque já está com 14 mil e pouco. Então tem esses 2 sorteios rolando aqui no Instagram, tá bom? Depois olha lá na nossa página, que tem as fotos lá. Uma foto com o Vademecum e a outra foto é a foto da camiseta, tá bom? Participa lá, se inscreve no canal do YouTube, é aquela gravatinha ali, tá bom? E boa noite mais uma vez, muito obrigado e até a nossa próxima live, pessoal. Tchau, tchau. Bom sábado e bom final de semana. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.